Olá! Começa agora mais uma edição do Correspondente Local, jornal produzido pelo terceiro ano de jornalismo da UEPG. As notícias da cidade e da vida acadêmica você confere aqui. Veja os destaques dessa edição. Universitários sofrem com o aumento da passagem. Você conhece a Lei Lola? Motoristas de aplicativo formam comissão juntamente com a Prefeitura para a regulamentação. A passagem de ônibus na cidade de Ponta Grossa aumentou 50 centavos, mesmo sem a VCG apresentar melhorias nos terminais e nos ônibus. Com o aumento de 13% no preço da passagem de ônibus, universitários sofrem para a permanência nas instituições. O valor, que passou de R$ 3,80 para R$ 4,40 no dia 20 de setembro, recebeu redução de apenas 10 centavos sob parecer da Prefeitura de Ponta Grossa, estacionando em R$ 4,30. O aumento de 50 centavos é contrastado com linhas de ônibus sem melhorias, com a mesma quantidade de veículos circulando e estruturas dos terminais que permanecem iguais. A estudante de Direito faz estágio voluntário no Fórum da cidade e não recebe bolsa ou qualquer tipo de auxílio. O aumento foi muito abrupto, então foi 50 centavos do nada e sem justificativa nenhuma. Os ônibus não melhoraram, então diminuíram os horários e as linhas de ônibus, então complicou mais. O estudante tem direito a meia passagem. Com o valor antigo, ele pagava R$ 19,00 por semana para ir e volta da universidade. Agora, passa a pagar R$ 21,50. É um aumento de mais de R$ 2,00 por semana. Isso corresponde a R$ 10,00 a mais em passagem por mês, ou R$ 120,00 por ano. Esse valor é equivalente a 34 pacotes de feijão de 1 kg, 37 pacotes de arroz de 1 kg e 54 pacotes de açúcar de 1 kg. Além do preço da passagem, que está em R$ 4,30, o estudante também precisa se preocupar com aluguel, conta de luz, conta de água para aqueles que são de outras cidades. Alguns não recebem bolsa, como é o caso da estudante Ana. Fica completamente inviável essa passagem, porque a questão da odonto, os materiais são muito caros. Vim pra cá, eu sou de outra cidade, então já é caro ter que... A viagem pra minha cidade já é caro. Eu não tenho bolsa, eu não tenho nenhum amparo da universidade, no caso, para me manter aqui. E eu moro longe, então eu moro lá no centro. Para vir para cá, completamente inviável mesmo. Não tem como, essa passagem está muito cara. Após o aumento da passagem, a indignação popular viralizou nas redes sociais e a organização de manifestação surgiu e foi marcada para o dia 23 de setembro. Entretanto, a Guarda Municipal reforçou a segurança do Terminal Central, local marcado para o protesto, no período da manhã. Por isso, o ato não aconteceu. O Conselho Municipal de Transporte, o CMT, realizará discussões com o movimento à frente das manifestações. Em março deste ano, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que torna o Conselho Municipal de Transporte deliberativo, e a OAB, a CIPG e a UEPG não participam das reuniões desde agosto deste ano. A UEPG e a UTF-PR sofrem com os cortes nas bolsas de pós-graduação. Veja na reportagem de Patrícia Guedes. No início do mês de setembro, o Ministério da Educação anunciou o corte de mais de 37,8 milhões dos recursos da CAPES. Foi o terceiro comunicado de cortes neste ano. O recurso seria destinado a 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em todo o Brasil. Os programas de pesquisa da UEPG e da UTF-PR também sofreram com os cortes. Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, até o momento, a UEPG perdeu 8 bolsas e na UTF-PR foram 15 bolsas, sendo 5 de doutorado e 10 de mestrado. No dia 11 de setembro, a CAPES anunciou a liberação de 3.182 bolsas para programas de nota 5, 6 e 7. Segundo o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Giovanni Faveiro, a maioria das notas 3 e 4 são de instituições de cursos recentes ou do interior do país. Essa política de cortes irá atingir a ciência brasileira de forma geral e ainda limita as oportunidades de pesquisas nas instituições que não estejam nos grandes centros. Além disso, em reunião com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, foi informado que haverão mais congelamentos à medida que os pesquisadores finalizarem os estudos e entregarem as bolsas para os respectivos programas. Considerando todos os anúncios feitos pelo governo Bolsonaro, o total de bolsas que deixarão de ser oferecidas em 2019 chega a 8.629 das 92.253
oferecidas pela CAPES. Os cortes atendem às propostas orçamentárias previstas pelo Ministério da Educação, que divulgou que no ano que vem a CAPES perderá praticamente metade da verba de 2019, de 4,25 bilhões para 2,20 bilhões. Ponta Grossa contará com parque ecotecnológico em parceria com a UTF, Sebrae e outras instituições. O Parque Ecotecnológico de Ponta Grossa será construído na região do Jardim Carvalho, próximo ao UTF-PR. A Prefeitura de Ponta Grossa abriu uma rua que possibilita acesso àquele trecho. O parque está em processo de credenciamento e contará com sedes de empresas e institutos de pesquisas voltados para o desenvolvimento da tecnologia, utilizando recursos de investimentos por meio de incentivos fiscais. O Instituto Federal do Paraná deve se instalar no local no início do próximo ano. Motoristas de aplicativo montam comissão para discutir possível taxa cobrada pela Prefeitura. No dia 2 de setembro, os vereadores de Ponta Grossa votaram a respeito do projeto de lei número 226 de 2017. Esse projeto regulamenta o uso de aplicativos de transporte compartilhado como o Uber, 99pop e o aplicativo de mulheres motoristas aqui de Ponta Grossa, chamada Divas no Volante. O que mais gerou polêmica entre os motoristas foi a taxa de uso que seria cobrada a partir da aprovação da lei. A taxa seria de R$ 1,07 por quilômetro rodado. Segundo os motoristas consultados pela reportagem, o trabalho já tem custo alto devido ao combustível e locação de carro. Suzane Carraro trabalha somente como motorista na cidade com os aplicativos Uber, 99pop e Divas no Volante. O seu carro é alugado, então ela paga 50 centavos por quilômetro rodado pelo aluguel. Com a taxa, Suzane passaria a pagar R$ 1,57. Eu uso para trabalhar um carro locado, não é um carro próprio. E os KM da locadora já está estourado, né? E é 50 centavos o quilômetro que eu tenho que pagar. Então eu estou pagando para trabalhar, ainda mais pagar isso, daí não é justo, né? A gente está super revoltado aí, não tem nem como explicar aí a revolta que a gente sente, né? É bem complicado. A votação foi adiada para que os motoristas de aplicativos pudessem formar uma comissão e, em conjunto com a Prefeitura, formarem uma regulamentação. Mesmo com a prorrogação da votação, os motoristas ainda temem a implementação de taxas. Se eu rodar 3 quilômetros, eu ganho 5,50. Então é 50 centavos por quilômetro, 1,50 vai sobrar o quê para mim, né? Mas essa taxa deles não é... Assim, não dá para aderir isso daí, de jeito nenhum. A gente está revoltado. A média de quilômetros rodados pelo motorista varia de um para outro. Se o motorista dirige em média 100 km por dia, por exemplo, ele pagaria R$ 107 somente em taxas. Além disso, o motorista precisa pagar pelo combustível, que hoje está em R$ 3,80 a gasolina, R$ 2,90 o etanol e R$ 2,60 o gás natural. O motorista também precisa se preocupar com o valor do seguro e a manutenção do carro. A violência na internet atinge mais mulheres do que homens, segundo dados da SaferNet. Em 2018, uma lei foi criada para coibir crimes de misoginia, chamada Lei Lola. A repórter Amanda Dombrovski conta mais sobre isso na nova edição do Correspondente Explica. Lola Aronovitch é professora, escritora, ativista feminista e dona do blog Escreva, Lola, Escreva. E já sofreu várias ameaças em suas redes sociais pessoais que iam de agressão à sua família até estupro e morte. A Lola juntou provas e fez 11 boletins de ocorrência na Polícia Civil, mas teve muita dificuldade para realizar as denúncias. Antes, a Polícia Federal só poderia apurar casos de sequestro, cárcere privado, formação de cartel, furto, roubo ou recepção de cargas, entre outros crimes em que o Brasil é signatário internacional, como o racismo e a pedofilia. E depois de anos de ameaças virtuais e de disputas na justiça, a Lei Lola foi sancionada. Essa lei de número 13.646 de 2018 altera a lei número 10.446 de 2002, acrescentando a atribuição à Polícia Federal no que refere-se à investigação de crimes praticados por meio da internet que disseminam conteúdo misógino, que são aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.
A lei é de autoria da deputada federal Luiziane Lins, do PT, fazendo com que a Polícia Federal possa investigar conteúdos misóginos, sendo a primeira vez na legislação brasileira que a palavra misoginia aparece. Segundo a ONG SaferNet, em 2017 houveram 961 denúncias de crimes na internet relacionados à violência contra a mulher. Já em 2018, esse número teve um crescimento de 1.640%, com 16.717 denúncias. Em 2018, os maiores aumentos de denúncias são relacionadas à violência contra a mulher e misoginia. E as mulheres são as principais vítimas de vazamento de nudes, com 440 casos. A faixa etária que menos pediu ajuda são as menores de 17 anos, com 123 casos registrados, e as que mais pediram foram as maiores de 25 anos, representando 53% dos casos. A sextorção é considerada como um estupro virtual, tendo como base o artigo 213 do Código Penal, que descreve, abre aspas, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Fecha aspas. A pena para esse tipo de crime é de 6 a 10 anos. Todos os dados utilizados neste quadro foram retirados da ONG SaferNet. As denúncias devem ser realizadas na Delegacia da Mulher, na Polícia Civil ou na ONG SaferNet. É preciso levar provas e o nome e sobrenome do autor para poder identificar. Para dúvidas, o site da ONG SaferNet traz explicações. Acesse new.safernet.org.br. No dia 16 de outubro, o EPG irá promover um mutirão para a vacinação de toda a comunidade acadêmica. Veja mais informações com a repórter Fabiana Manganotti. No dia 16 de outubro, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, com o apoio da Fundação Municipal de Saúde, irá promover um mutirão para a vacinação da comunidade acadêmica. Neste dia, haverá um ônibus da Prefeitura no campus central da UEPG com profissionais de saúde. De acordo com a recomendação da Pró-Reitoria de Graduação, as coordenações de curso atuam no reforço, junto a professores e alunos, a conscientização sobre a importância da verificação das imunizações realizadas. Além da campanha nas redes sociais com a hashtag #ToVacinado, a instituição distribuiu para toda a comunidade acadêmica material informativo sobre as siglas, faixas etárias de imunização e cobertura de cada vacina. É possível ser vacinado em qualquer posto de saúde que tenha sala de vacinação. Desde 2014, o projeto Escola Restaurativa vem mudando o convívio dos alunos da rede estadual de ensino, com círculos de conversas e atividades de sociabilização. O projeto usa a mesma metodologia da justiça restaurativa para a solução de conflitos. O Colégio Estadual Ricardo von Morel começou a realizar atividades com temáticas relacionadas à cidadania e solução de conflitos entre professores e alunos. Um projeto conhecido como Escola Restaurativa. A iniciativa surgiu do Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que, em parceria com o Instituto Mundo Melhor e com o Núcleo Regional de Educação, buscou solucionar os problemas relacionados à violência dentro das escolas. Como explica a psicóloga e integrante do Sejusc, Glaucia Maiara Niedermayer. Na verdade, a justiça restaurativa chegou em Ponta Grossa por conta das demandas que vinham da escola. A escola trazia muitas demandas para o Ministério Público de adolescentes ou de alunos indisciplinados, com problemas, violência na escola. E naquela lógica temos que tirar da escola, temos que, as pessoas responsáveis por essas instituições, o Judiciário, o Ministério Público, se mobilizaram para buscar outras alternativas para atendimento dessas questões, dessas demandas que vinham da escola e que vinham também da socioeducação. E aí descobriram, conheceram essa metodologia do círculo, que é aplicada em vários contextos, tanto no âmbito do judiciário, quanto nas escolas, quanto comunidade, na resolução de conflitos, como também na prevenção dos conflitos. A diretora do Colégio Borel, Claudete Aparecida de Albuquerque, explica que antes do projeto não existiam soluções eficientes para conter as ocorrências de violência entre os alunos. Após o início do projeto, em conjunto com outras ações para integrar os alunos da escola, como incentivo ao esporte, as feiras de ciências e os círculos temáticos de sociabilização, foi possível ouvir os alunos e compreender a origem dos conflitos. Não é assim, não é mágica, sabe? Não é que eu jogo um pozinho e é você escutar o adolescente, é você dar voz para ele, sabe? Quanto que ele contribui
quanto que ele vê se, puxa, me ouviram, né? Então a gente viu que era uma ferramenta maravilhosa para combater, né? É a prevenção, não que os conflitos não existam, né? Ele ainda está aqui. Mas a violência, né, assim, aquela questão de briga e tudo resolvendo tapa, a gente conseguiu, né? Eles vêm conversar primeiro, eles sempre estão com problemas, mas eles já percebem que existe o diálogo, que eu posso entender o outro, porque o outro está agindo assim, vamos tentar achar a melhor solução juntos, né? Então isso é muito bacana para a escola, né? Em 2017, o Colégio Borel se tornou referência na região, recebendo prêmios em níveis nacionais pelas práticas restaurativas no âmbito da comunidade escolar. Até o momento, 8 escolas dos Campos Gerais realizam as atividades do projeto Escola Restaurativa. As atividades dos Círculos de Paz são baseadas em métodos já usados pela Justiça Restaurativa, onde os integrantes resolvem seus problemas por meio da construção coletiva de saber, compartilhando suas histórias. Além de solucionar os problemas do colégio, a Justiça Restaurativa pode reparar os vínculos familiares, como explica a psicóloga. Nós somos muito habituados, quando temos determinado problema ou um conflito, a ir direto ao ponto ou a dizer como as pessoas têm que ser ou como elas têm que agir. E no círculo, isso é por último, entende? Primeiro nós vamos nos conectar, vamos buscar o que há de melhor em nós, vamos tentar humanizar o outro, então fazemos roteiro de perguntas empáticas, em que as pessoas contam suas histórias, para que a gente consiga trocar a lente pela qual nós enxergamos essa pessoa, né? E a partir disso conversar sobre os problemas. Hoje, o ponto mais imediato que a gente observa é a fragilização dos vínculos familiares. Não quero com isso que a gente entenda que as famílias estão desestruturadas e que o problema é na família, porque a família está aqui, mas está inserida numa comunidade, numa cidade, no estado, no país. Todas as conjunturas econômicas, sociais e políticas interferem no modo de ser família. Então a gente observa vínculos fragilizados entre membros, né? E a adolescência por si só traz também muitas questões. E quando eles compreendem na escola um espaço de pertencimento, eles encontram redes de apoio. E redes de apoio te permitem superar ou cuidar de forma mais tranquila dessa dor. Para a diretora do Borel, a escola restaurativa deveria ser uma lei municipal para que esteja presente na realidade de todas as escolas. E essa política pública hoje dos círculos restaurativos, ela tem que ir lá para o município, ela tem que pegar a criança pequenininha, porque ela vai ver que o pai não está bem, que o pai está doente, que o pai precisa, que ela precisa de um laudo. Então, assim, com os nossos resultados, a gente quer escrever artigos e falar do que precisa da assistente social, precisa do psicólogo, precisa atender essa criança, ou querer responsabilizar a família também não adianta, porque a família também está doente. A família não tem condições nenhuma de atender. Então, assim, as políticas públicas, urgente, com os resultados que a gente já tem capacidade de falar disso. Não, isso aqui dá certo e precisa ir nesse viés. Esse foi o Correspondente Local. Acompanhe essa e outras produções no nosso canal no YouTube ou no site periódico.sites.upg.br. Até a próxima edição!